Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Henrique e, bem, espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por estar assistindo isso aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma continuação direta do último vídeo, que é ponteiro, só que em funções. A gente vai aliar funções a ponteiros, né? Então a gente vai usar muito da nomenclatura dessa definição que a gente usou no vídeo passado. Então, se você não assistiu, assiste lá, porque senão vai ficar meio difícil aqui, tá? E, bom, um dos principais motivadores, né, de utilizar funções aliados a ponteiros é a gente poder mudar o valor de variáveis fora do escopo delas, né, fora da função originária, né? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável x que tem valor 3. E como é que eu faço, por exemplo, para mudar esse x para 5? Ué, idiota, é só colocar x igual a 5. Não, beleza. Só que se eu quiser criar uma função que faz isso? Bom, vamos lá, né? Vou criar aqui uma função void, né? Porque ela não vai retornar nada, que vai ser uma função para a gente poder mudar o valor de x para 5, independente de qual seja. Nem se for, mesmo que ele já seja 5, eu vou mudar para 5. Então eu vou fazer aqui, ó, change to 5. Então eu vou receber aqui um inteiro, certo? Um inteiro pode ser inteiro n, para não ficar igual ao x, o que não faz diferença nenhuma, mas só por questão de não ficar nem um pouco confuso. Eu vou fazer com que n seja igual a 5 e pronto. E aí, o que intuitivamente se pensa? Que se eu chamar essa função aqui, passar o x, e depois eu vim aqui e printar o x, né? Então aqui, ó, printf x, isso aqui vai dar certo. Bom, eu vou rodar aqui e a gente vai ver quanto que vai dar o x, ó. 3. Não mudou. Por que não mudou? Não mudou por um motivo muito simples. Quando a gente passa o x como argumento para o parâmetro n, o que eu estou fazendo aqui é n igual a x. Ou seja, o n ele é uma variável que está no endereço de memória completamente diferente do x. Então, é como se eu tivesse lá o 007, que é o x, certo? E tem o 050, tá? Estou pegando endereços aleatórios aqui, que é o n. E dentro do x, né, tem 3. E, consequentemente, né, como eu faço n igual a x, dentro do n também vai ter 3, né? Então, isso aqui é basicamente aquela tabela que eu fiz. Se eu mudo o n para 5, então eu mudo o n para 5, o x continua 3, porque eu não mudei o endereço do x, não mudei lá o valor. Eu criei uma variável cópia e fiz ela receber o valor 5. Então isso aqui não adianta nada. Para que esse procedimento aqui funcione, eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu passar eu posso até continuar com essa tabela aqui, que eu gostei dela, né? Acho que vai ser útil. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer int asterisco n. Aí você perguntar, ué, porque... Bom, nossa, falei com a voz de pato agora. Foi proposital, mas não era para ficar desse jeito aqui, não. Eu vou fazer o seguinte: quando eu passo, não vou passar mais o x, né? Porque isso aqui recebe endereço e eu estou passando inteiro. Então, a gente vai pegar o endereço desse inteiro. Vou fazer n receber endereço de x. E aí agora eu vou fazer o conteúdo de n ser 5. Ou seja, o n agora, ele contém 007. Certo? Ou seja, quando eu acesso o conteúdo do n, então eu vou lá, vejo o 007. O que tem dentro do 007? X, né? Que é, por acaso aqui é 3. Então, né? Vou até tirar isso aqui para ficar mais simples. Eu vou fazer ele ser 5.
E aí, como eu estou mudando o valor do endereço 007, vai mudar o x, porque o x ele enxerga, né, ele vai verificar o valor do seu endereço, que é o 007. Então, se eu rodar esse código aqui, ele vai gerar 5, certo? Então, essa é uma forma da gente poder estar alterando essas variáveis comuns fora dos seus scopes, né? Isso é muito interessante. Uma função, né, que eu costumo fazer bastante, né, eu vou mostrar aqui porque ela é bem legal, é a função, eu vou deixar essa change to 5 aqui porque ela é um exemplo, né? Vou fazer aqui uma função chamada void swap. Essa função aqui, ela tem um propósito de pegar duas variáveis e trocar o valor delas. Então, se eu passo 2 e 3, né, um x igual a 2 e o y igual a 3, no final, a função ela tem que fazer o y receber 2 e o x receber 3. Então, vamos fazer aqui, ó, int x, int y. Então, eu estou recebendo aqui dois ponteiros para inteiros, né? Então, dois endereços. Eu poderia fazer o seguinte: conteúdo de x recebe conteúdo de y. Aí o conteúdo de y recebe conteúdo de x, né? Não é nada. Por quê? Vamos fingir que eu passei aqui então o conteúdo do x seja igual a 2 e o conteúdo do y seja igual a 3. Quando eu faço x igual a y, eu vou fazer com que o x receba 3 e o y, o endereço de x, igual a 3, e vou fazer o y ser igual a 3 também. E onde foi parar aquele 2? Sumiu, né? Então, a gente não pode simplesmente sair fazendo isso aqui antes de salvar o valor do 2. Como é que a gente pode fazer isso? Uma temporária. Então, int temp recebe o conteúdo do x. Por quê? Porque daí, mesmo que a gente vai sobrescrever o valor do x com o do y, eu ainda tenho o valor original do x para colocar no y, né? Para recuperar. Então, essa função aqui, ó, ela agora funciona. Vamos testar, né? Vou criar aqui, ó, uma variável x igual a 3 e y igual a menos 1. Vou fazer a função swap, né? Então, aqui, ó, endereço de x, endereço de y, né? Então, aqui, ó, tanto faz a ordem, né? Essa função aqui, ela então, vai rodar aqui. Aí, ó, o x recebeu menos 1, que era o valor do y, né? Se eu printar o y aqui, vai dar valor 3 nele, né? Então, é uma outra função que a gente pode fazer com ponteiros, né? E existem também, né, funções que a gente pode utilizar para manipular ponteiros para ponteiro, né? Por exemplo, né, eu posso ter uma função aqui, sei lá, void f. Essa função aqui eu não vou ter, eu vou fazer alguma coisa aqui, não sei ainda, né, só para exemplificar, né, não tive nenhuma ideia antes, que é uma função, por exemplo, int um ponteiro para ponteiro x, né? Ou seja, um ponteiro para inteiro. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma variável y, né, que recebe, por exemplo, 4, e fazer com que o conteúdo do x receba endereço de y. Afinal, x é um ponteiro para ponteiro, né? Então, a arquitetura é o seguinte, né? Dentro do 005, por exemplo, tem lá tem o x, né? Melhor, não é... Bom, o x é um ponteiro para ponteiro, né? Então, o 005 tem o x, aí no x
tem, por exemplo, sei lá, null, né? Antes de eu colocar alguma coisa dele, né? Vocês vão entender isso aqui daqui a pouco, né? E aí aqui eu tenho, né, o endereço de y, né? Que tem, sei lá, no caso aqui tem 4, né? Então aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui deveria ser k, né? Não é x não, pode ser k, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? X, né? Ele é um ponteiro para ponteiro, então ele dentro dele ele vai conter um endereço, né? Que esse endereço também é um ponteiro, que no caso aqui é null. E aí eu crio uma variável y igual a 4 e faço o ponteiro de dentro receber, né? O ponteiro de dentro é o k, ele vai receber o y, né? Ou seja, né? Não necessariamente aquilo era null, tá? Eu coloquei null só para um exemplo. Então vamos fazer aqui um ponteiro, por exemplo, int x igual a int asterisco x. Deixa eu pegar aqui uma... Ele pode ser nulo mesmo, né? Estou sem criatividade. Então, o int x é null. E aí eu vou lá e passo f endereço de x. O que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, ó? Printf. O x ele é um ponteiro para ponteiro. Agora, o x é um ponteiro, porque eu acessei o que tinha dentro do ponteiro para ponteiro. Se eu acessar de novo, agora a gente vai ter um valor, né? E no caso aqui, né? No caso aqui a gente o x que confundiu, né? Eu posso chamar aqui de p para a gente não confundir, né? Deixa eu explicar. O ponteiro para ponteiro é só aqui na função. Aqui a função é só uma... Aqui na função, o ponteiro ele é um ponteiro simples, né? Eu poderia fazer assim também, né? Não sei se eu cheguei a falar desse jeito aqui, ó. Aí eu estou, no caso aqui, forçando um ponteiro para ponteiro, né? Vocês podem ver aqui porque eu estou acessando o endereço, né? Então eu estou subindo, né? É como se eu tivesse aqui, ó. É como se o k tivesse aqui e eu vou para o x, né? No caso aqui eu estou usando letras diferentes. E aí quando eu desço duas vezes eu chego lá no valor, né? É uma forma meio redundante, sim, né? E aqui no caso vai ter 4, tá? E